Deus vive e poderoso, nós te glorificamos por esta hora, Senhor, em que não estamos em um lugar qualquer e não temos um objetivo qualquer, mas como está escrito, que tem os teus mandamentos e os guarda, esse é o que te ama e a este tu te manifestarás, como nós temos visto, Senhor. Por isso, mais uma vez, Senhor, viemos aqui em busca do mandamento, para não andarmos segundo os nossos próprios pensamentos, porque, ó Deus, há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim é caminho de morte. Nós viemos aqui, ó Deus, para trocar os nossos pensamentos pelos teus, trocar as nossas razões pelas tuas e os nossos objetivos pelos teus projetos. Por isso, nesta manhã, dá-nos graça. Capacita-nos a entender, a receber, a aprender e sermos, ó Deus, obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar e muito menos, ó Deus, que envergonhe o teu santo nome, mas que estejamos prontos a responder a qualquer que queira saber a razão da nossa fé. Capacita-nos a isto, ó Deus, pois não buscamos a nossa própria glória, mas a tua. Assim nos abençoa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos seguir então. De imediato, já gostaria de saber se nós temos aqui na congregação alguma pergunta. Alguém com um assunto, com uma ideia, com uma desconfiança? Não? Ninguém? Temos alguma pergunta na internet? Então posso. É uma pergunta da Renata, pastor. Ela diz assim: se Deus traz uma promessa ou uma revelação a um servo seu antes deste viver a voz da restauração, elas ainda são válidas? Isto é, as promessas ficam sujeitas a um entendimento puro e correto que é necessário à vida de fé, ao Evangelho, enfim, à condição espiritual daquele que recebe as promessas e revelações, ou Deus as cumprirá de qualquer maneira? Primeiro, essa história de Deus cumprir de qualquer maneira. Deixar isso aqui anotado para mim não esquecer e comentar sobre isso. Veja bem, gente, o que acontece com essa questão de revelação, profecia, essas coisas gloriosas que nós sabemos ser verdadeiras, a questão é que pessoas estão querendo guardar e sustentar falsas profecias, coisas que elas não oraram para saber se aquilo que foi dito foi verdadeiro ou não. Então o que acontece? Eu recebo uma palavra. Aquela palavra me exalta, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, que Deus vai me dar, que Deus vai me restituir, né? Coisas muito belas que são ditas por aí, que Deus vai tornar tudo novo, Deus vai transformar a maldição em bênção, e aí tem cada palavra bonita por aí, Deus vai te fazer prosperar, olha, Deus é contigo. Às vezes Deus não está nem aí para mim, porque eu não estou nem aí para Ele. A minha maneira de viver não corresponde aos conceitos dele. Mas eu entro nessas igrejas, as igrejas das profetadas, né? E das visagens, como se diz por aí. Resultado, o meu ego se enche. Isso tem uma coisa, né? Lembra daquele testemunho? Como dizer assim, uma coisa que nós somos bom é de ego, né? E é verdade, né, irmão? Caramba! Se o profeta disse assim, ó, te conserta e... Não, esse cara está na carne, me consertar em quê? Mas se disser assim, Deus vai te dar, opa, reteté, piripaco e outras coisas mais. É assim que funciona, não é? Sempre foi assim, pelo menos nos meus quase 25 anos de evangelho. Ninguém gosta de ouvir arrependei-vos. Que é isso? Nós temos por pai Abraão, sai dessa, se arrepender de quê? Jesus está dizendo, você tem por pai o diabo. Não, que isso, apedreja esse cara, ele é endemoniado. Nós somos muito bons de ego, então nós necessitamos tomar muito cuidado. Quando Deus faz uma promessa, opa, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Se Deus faz uma promessa, Ele faz porque eu estou trilhando um caminho. A promessa se cumprirá se eu continuar trilhando o caminho. Se eu achar um atalhozinho e me desviar do caminho, a promessa fica lá no caminho.
A promessa não vem comigo no caminho errado que eu passei a trilhar. Deus fica lá. E dependendo do tempo que eu leve para tomar vergonha e voltar para o caminho, a promessa fica esquecida. Sabe por quê? Porque tem promessas que têm o tempo exato para se cumprir. Tem promessas que têm um momento exato. Lembra que Deus disse para Saul: eu te levantei para esta hora. Ué, mas ele não cumpriu o propósito de Deus naquela hora. O que aconteceu com ele? Foi rejeitado. Samuel chorou, lamentou e Deus falou assim: até quando tu vai ter dó desse cara, se eu já rejeitei ele? Ué, por que não rejeitou Davi? Ele cometeu um adultério, um homicídio. Qual foi o crime pior? O de Davi ou o de Saul? A questão é que existe um propósito. Saul foi levantado para uma hora específica. Davi não tinha isso na vida de Davi. E meu irmão, cá entre nós, essas brechas da profundidade da palavra têm arrasado com um monte de crente. As pessoas não entendem essas coisas. Existe um momento. Tem gente que acha que Jesus é o maior palhaço, de braços cruzados esperando. A igreja está lá, a hora que eu voltar Jesus me aceita. É mesmo? Só se for o Jesus que tem por aí. O daqui não. O daqui ele tem tempo, tem momento, tem hora exata para tratar, ainda mais na dispensação que nós vivemos. Então, se Deus fez uma promessa e eu não me desviei do caminho, do propósito dele, a promessa vai se cumprir. Agora, eu tenho que saber se foi ele que me fez a promessa ou se eu estou andando nas asas das abominações, das falsas profecias. Eu preciso saber disso. Então, eu tenho que dobrar os joelhos para saber: Deus, tu falou comigo? Se ele falou, nós já aprendemos que uma característica da Bíblia, quando Deus quer confirmar uma coisa, é o número 2. Se ele falou, ele fala de novo. Ele chamou Samuel até ele entender que era Deus. Amém, irmão? Então, não podemos viver em ilusão, como algumas pessoas que já me mandaram e-mails: pastor, Deus falou comigo isso, que eu tenho ministério assim, assim, assado, cozido e frito, aquela história, aquele cartão postal. Aí eu mando um e-mail para a pessoa e digo assim: vai buscar a Deus, porque Deus não falou nada contigo. Aí a pessoa manda um e-mail para mim dizendo: ah, pastor, eu pensei que Deus tivesse falado comigo. Como é que pode uma coisa dessa? Um dia teve uma dona aqui, que chegou aqui e falou assim: Deus falou comigo que Ele quer me usar muito. Uma dona que veio de uma terra distante, veio aqui. Deus quer me usar muito, mas Deus falou que para me usar muito, eu tenho que andar assim, com a roupa aqui, comprida no pulso, e não posso andar de salto alto e nem usar calça comprida, eu tenho que andar de saia. Deus falou isso comigo para Ele poder me usar. Eu falei assim: é mesmo, é? Deus não falou contigo, não. Aí começamos a conversar. No final a pessoa estava dizendo assim: engraçado, eu pensava que Deus tinha falado comigo. Eu fico impressionado com isso, meu irmão. Como é que você tem tanta convicção que Deus falou, quando o Espírito Santo usa alguém realmente e mostra que não falou? Eu achava que Deus tinha falado comigo. Isso significa que não teve uma atitude cristã. Em que sentido? Cristão de verdade, meu irmão, dobra os joelhos e vai orar. Vai buscar em Deus para saber se realmente Deus falou. Aí então tinha que usar a saia, não podia usar o salto alto, não podia usar o batom, não podia nada disso. Aí quando eu falei: não, Deus não falou contigo, não. Quando eu mostrei a convicção, eu pensava que Deus tinha falado comigo. Eu não aguento. Quantos casos desses eu tive, né? Eu tenho que segurar o riso. Nem sempre eu consigo. Então, se Deus faz uma promessa, Ele vai cumprir. Agora, se Deus fez uma promessa, eu tenho que levar a sério. Hoje nós mudamos a dispensação, entramos num tempo chamado restauração. Neste século 21, a igreja completará 2000 anos
de existência, e o arrebatamento, neste século 21 que nós estamos vivendo, o arrebatamento vai acontecer, porque neste século a igreja completará 2000 anos. Mal comparando, porque existem erros de calendário que chegam até a 10 anos de diferença, mal comparando, vamos dizer, em 2033, porque a igreja foi fundada no ano 33, quando Jesus Cristo ressuscitou, porque a igreja não poderia anunciar um Cristo morto. Então, enquanto Cristo não ressuscitasse, a mensagem da igreja não estaria completa. Então, a igreja só poderia ser fundada a partir do ano 33, quando Jesus Cristo ressuscitou, porque nós anunciamos que o nosso Deus está vivo. Mas alguém poderia dizer assim: não, olha os restos mortais dele lá em Jerusalém. Mas hoje nós podemos dizer assim: vai procurar os restos mortais do nosso Deus. Vai achar o de Buda, de Maomé, de Lenin, de Stalin, que é Deus para muita gente. Pode, se duvidar, acha até o de Hitler. Mas o do nosso Cristo não, porque ele ressuscitou, venceu a morte. Esta é a grande vitória da igreja. E Paulo diz que este é o último inimigo, né? A morte. Então, a igreja completará o seu tempo de 2000 anos. Foi dado à igreja 2000 anos para estar sobre a terra. A igreja recebeu de Jesus Cristo 2000 anos para estar sobre a terra. Portanto, neste século 21, 2000 anos da história cristã se completarão. E neste século 21, a igreja será arrebatada e as profecias escatológicas se cumprirão. E tem crente vivendo como se a igreja fosse viver 2000 anos, 4000 anos, 6000 anos, como se a igreja fosse estar sobre a terra a vida toda. Isso é falta de entendimento, compreensão. A igreja não é eterna sobre a terra. A igreja tem um tempo de trabalho e depois será retirada da terra. Então, neste século, mais ou menos em 2033, a igreja completará 2000 anos de história. Por volta disso aí, considerando os erros de calendário, mais ou menos 10 anos até então descoberto, por volta disso aí, um arrebatamento acontecerá. Então, o que aconteceu nesses últimos instantes da história da igreja? Entramos num período chamado restauração. Assim como aconteceu com João Batista, que foi a restauração, o pré-anúncio da restauração para Israel, no fim da era da igreja também uma voz de restauração, o chamado Espírito de Elias viria para restaurar a igreja. Então nós entramos no período de restauração. Agora vem a parte séria, toda e qualquer promessa de Deus que você tenha recebido antes do implante da restauração, que foi no ano de 2001, no ano de 2001 foi implantada a restauração. Nós fundamos Geração Jesus Cristo em 1999. Em 2001, Deus implantou aqui nesse ministério a dispensação da restauração. Toda e qualquer promessa que você teve antes de 2001, se ela não tiver lugar dentro da voz da restauração, pega ela e joga no lixo. Pode pegar e jogar no lixo, porque ela não terá mais cumprimento nenhum. Ou foi uma falsa profecia, ou alguém perdeu os passos, enfim, qualquer promessa hoje só pode ter cumprimento dentro da voz da restauração. Isso eu estou falando a nível ministerial, tá bom? Ministerial. Não estou falando de uma promessa de cura, não estou falando de uma promessa de emprego, não estou falando de uma promessa da casa própria, não estou falando dessas coisas, não. Estou falando a nível ministerial. Toda promessa que não tiver espaço dentro da visão da restauração, pode jogar ela no lixo, porque ela não se cumprirá jamais. Então, são os detalhes. Você tem que atentar se realmente a promessa foi verdadeira, se ela vai caber dentro da atual dispensação, tem que analisar tudo isso. Outro detalhe é quando diz: Deus fez uma promessa, ele vai cumpri-la de qualquer maneira? Não, eu não entendo. Nosso Deus não é um palhaço.
né? Nem um relaxado. A própria Escritura diz que nós não devemos fazer a obra de Deus o quê? Relaxadamente, de qualquer maneira. Então, se Deus vai cumprir uma coisa de qualquer... Ele fez. Ele prometeu, não tem jeito. Deus prometeu, ele vai cumprir. Não. Deus não prometeu para um relaxado, Deus não prometeu para um vagabundo, para um sem vergonha, Deus não prometeu. Não é isso. As promessas para isso são outras. Então, se Deus fez uma promessa, nada impedirá o cumprimento desta promessa, exceto eu. Eu sou a única personalidade no mundo capaz de impedir que Deus cumpra na minha vida alguma coisa. Nem diabo, nem exército, nem marinha, nem aeronáutica, nem traficante. Como é que é o nome daquele morro agora que invadiram? Nem os traficantes do Morro do Alemão, nem aquelas 20 bazucas que acharam, nem metralhadora. Ninguém impede uma promessa de Deus feita a mim, exceto eu mesmo. Amém? Isso se chama soberania. Como ele diz assim, a porta que eu abro, ninguém fecha. É nisso que eu creio, me confio. Estou vencendo algema, cadeia, juiz e outras coisas que virão pela frente. Então, meu irmão, se existe uma promessa porque Deus olha-me num caminho, entrando num caminho. Deus me olha com um propósito, Deus me olha com um objetivo. Aí ele vem e faz que nem fez com Gideão. Vai nessa tua força, nesse teu propósito, nesse teu objetivo. Tu livrarás a Israel dos midianitas como se fosse um só homem. Então, se eu permaneço no caminho, recebendo dia a dia a direção de Deus, a promessa me alcançará. Se eu ando na palavra, a promessa vem sobre mim. Um exemplo, esse ministério aqui, lá estou eu no caminho. Aí um dia eu terminei o seminário em 1994. Fiz um seminário, terminei. Aí as coisas estavam meio quietas, paradas. Aí um dia eu fui numa igreja, uma mulher se levantou e falou assim, olha, Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus vai realizar uma obra, tal, aquela história toda que os irmãos já conhecem. Aí eu continuei no caminho. E essa obra foi começar em 1999. 94, 95, 96, 97, 98, 99. 5 anos depois, em setembro de 99. Muita gente, Deus tem uma grande obra. Eu já fiz seminário, vai ser amanhã então. Eu já fiz seminário, eu sou capaz, eu posso. Não, eu continuei quietinho no meu banco, servindo a Jesus dentro das minhas forças. Tudo que aparecia às minhas mãos para fazer, eu realizava com alegria. Aonde ele me direcionava, eu ia fazia, eu ia pregava, eu ia orava, eu ia evangelizava. Eu fazia o que ele me mandava fazer. Continuo no caminho. Chegou uma hora que eu não fui atrás da promessa. Eu nunca fui atrás das promessas de Deus. Porque a Bíblia diz que elas que vêm ao nosso encontro. Buscai primeiro, reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. É nisso que eu creio. É assim que tem sido na minha vida, eu não tenho motivo para crer diferente. Então, permanecendo no caminho, Deus vem e levanta alguém e diz assim, olha, agora te manda dizer o Senhor, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Isso exatamente no ano de 1999. E eu vim e uma semana depois estava fundando a igreja. Hoje estamos pregando para o mundo inteiro. Em apenas 11 anos chegamos aos 4 cantos da terra. Em apenas 11 anos, porque Deus preparou o quê? A Voz da Restauração para esse tempo. O tempo da informática, o tempo da internet. Então, meu irmão, eu tenho que permanecer no caminho, na vontade de Deus. Não é de qualquer maneira. Se eu me desviar do propósito de Deus, a promessa que Ele me fez vai ficar lá atrás, até se perder. Ela não vai se cumprir.
Já vi muita gente dizendo, olha, Deus vai te dar uma vitória. Não tem jeito, Ele prometeu. Tá, Ele prometeu e vai me dar a vitória. Aí eu vou lá para cima, para a boca de fumo, vou fumar um cigarrinho, eu vou cantar a mulher dos outros, e o Deus palhaço vai cumprir a promessa de qualquer jeito. Não existe nada cumprir de qualquer jeito. Se eu me desvio do caminho, eu me torno uma abominação. Eu me torno um filho da desobediência e não um servo amado de Jesus Cristo. Então não existe esse negócio, Deus prometeu, Ele vai fazer. Não. Um jovem já passou por esse ministério, bom, dezenas, né? Mais um. E ele dizia assim, Deus falou comigo que eu serei um pregador mundial. Falei assim, coitado. Coitado. Mas cada um cria a ilusão, o castelo que quiser, até a primeira onda chegar, né, irmão? Castelos de areia, quando a onda passa não sobra nada, você nem identifica que tinha um castelo ali. É uma coisa impressionante. Aí, e Deus, não tem jeito, Deus já falou, Ele vai cumprir. Aí o camarada sai, vai viver em adultério, vai se meter com mentira, com um monte de rolo, se desvia totalmente do propósito, você encontra com o camarada 5 anos depois, não, estou aguardando em Deus a promessa. Que promessa? De te jogar no inferno? Ah, pode aguardar, essa aí é certa. Não existe promessa fora dos propósitos de Deus. O próprio Senhor Jesus pode se manifestar em carne, vir assim diante de você, te dar um abraço e dizer assim, eu vou fazer de você isso, isso e aquilo outro. Se desvia do caminho que tu vai ver só. Aí depois tu vai dizer, mas Senhor, tu não falou comigo? Ele vai dizer assim contigo, para você, eu falei contigo, mas não nesse caminho, falei no outro. Você tem que seguir um propósito, um objetivo que é traçado por Deus, dia a dia, na oração. Amém? Temos perguntas? É uma pergunta do Dijari Cláudio. Ele diz assim, pastor, sobre a questão de grávidas e das que amamentarem estarem enquadradas no contexto da grande tribulação, significa provar que parte da igreja descrita em Mateus 25 não será arrebatada? Positivo, claro. As grávidas são as que aguardam uma promessa, não viram o cumprimento dela, né? Porque uma mulher grávida, ela pode dizer, estou aguardando um filho, mas até esse filho se tornar uma realidade, é diferente. Tem muitas que ficam grávidas e acabam não pegando o filho nos braços. Isso é uma realidade grave. E outra coisa, amamentar. Amamentar também é uma situação que ainda não foi concluído o seu ciclo. Quando você gera, quando a mulher gera, né, a simbologia da gravidez aqui, quando a mulher gera alguém, o objetivo, o propósito final é que esse alguém, depois da gravidez, depois da amamentação, seja um ser livre, independente. Aí a mulher pode dizer que cumpriu seu papel com relação à figura daquela criança. Mas enquanto ela ainda está amamentando, significa que ela ainda não cumpriu todo o ciclo correspondente ao nascimento daquele ser, daquele novo ser. Então, quando Jesus usa essa expressão que ele está dizendo, mas relativamente ao retorno dele, né? E nós sabemos que retorno de Jesus não é para a igreja, mas é para os judeus. A igreja será arrebatada, vem a grande tribulação e Jesus retornará depois de Israel estar sendo massacrado. Jesus retornará no Monte das Oliveiras para os judeus. E Jesus está dizendo, desse período da volta dele, ele está dizendo, ai das grávidas e das que amamentam, das que amamentarem naqueles dias. Ou seja, duas situações irreais. As grávidas são que têm a esperança, ainda de que alguma coisa vai acontecer, quando na verdade já aconteceu. Jesus já nasceu, né? Jesus já nasceu no mundo. E as grávidas aqui podem estar representando o quê? Israel,
que está esperando a promessa da volta do Messias, estão lá querendo construir o templo para o Messias voltar, ou melhor, para o Messias vir, porque o Messias vai voltar, mas eles não consideram esse Messias, então eles estão esperando Jesus pela primeira vinda, então eles estão grávidos, eles estão com a esperança de Jesus nascer, quando na verdade ele já nasceu há 2000 anos atrás. Então, grávidas é a situação de Israel. Jesus está dizendo, ai das grávidas. E a profecia de Zacarias mostra que Israel vai ser, por pouco, não será dizimado pelos horrores que vão estar acontecendo ali no Oriente Médio, dentro de mais poucos anos. Não chegará nem a 40, acredito eu. E as que amamentam, ou seja, as que amamentam já deram à luz. Quem já deu a luz a Cristo? A igreja. A igreja já prega um Cristo nascido, um Cristo existente. Israel não prega esse Cristo. Eles estão esperando a promessa. A igreja, porém, prega já esse Cristo existente. Só que ela ainda está num processo de transição ainda. Transição. Não sei nem se é assim, esse negócio de S, cedilha, C, um dia eu ainda acabo com esse negócio. Então, amamentar ainda é um processo de transição. Então, igrejas que ainda estão vivendo as dispensações passadas, não estão vivendo o ponto central dos objetivos de Deus. Ou seja, não estão vivendo restauração. Elas vão estar num processo que ainda não é o processo final para elas. Então, as grávidas e as que amamentam vão passar por horrores. E nesse período específico que Jesus está falando, antecedente ao seu retorno, é o período da grande tribulação, aonde salvação será mediante martírio. Muita gente, com medo da morte, vai negar Jesus e vai para o inferno. Outros, sim, eu vou falar até um pouquinho sobre essa questão de martírio. Outros, porém, sabendo, tendo conhecimento e entendimento de que, se negarem Cristo ali, que é a sua última chance, vão para o inferno, esses aceitarão a dor da morte, da tortura, e seja lá do que for, e serão martirizados e herdarão a glória de Deus. Porém, não confunda um martírio hoje, a serviço de Cristo, com um martírio naquela época em que pessoas vão estar querendo mais livrar a própria pele, sabendo que estão à beira do inferno. O galardão de quem é martirizado hoje por Cristo é um. E a recompensa de quem é martirizado naquela época, depois do arrebatamento, é outra história completamente diferente. Hoje nós somos martirizados pensando na obra de Deus e no testemunho de Jesus Cristo. Lá naquela época da grande tribulação, eles serão martirizados com a visão de livrar a própria pele do inferno. É muito diferente a história. Amém? Até mesmo porque a dispensação hoje é uma e a dispensação naquela época vai ser outra. Então, cada coisa terá um significado diferente. Então, grávidas e as que amamentam são aquelas que não estão prontas para o projeto final de Jesus Cristo. Amém? Temos mais perguntas? Tem? Não? Aqui ninguém tem? Martírio, foi exatamente o que eu falei, né? Essa diferença. Vamos dar uma pincelada melhor aqui, né? Para entender. Eu falei isso com uma criança de 13 anos e a criança fez assim, entendi. Eu falei, entendeu? Falei, entendi. Criança de 13 anos entendeu, você não entende? Então, vamos lá de novo. O que acontece? Hoje, o que eu estou falando de hoje? Hoje não é aqui agora. Hoje é desde que a igreja foi fundada até o dia de hoje. É o final dessa dispensação da graça, cujo período, o término dela chama-se restauração. Então, hoje, desde que a igreja foi fundada, pessoas estão morrendo por Cristo.
mas não estão morrendo com aquela visão, caramba, é minha última chance. Ou eu morro por Cristo ou eu vou para o inferno. Não, mas no período final, no chamado grande tribulação, aqueles que estiverem vivos aqui como cristãos, que já perderam todos os seus galardões, porque a dispensação mudou, eles deveriam ter saído no arrebatamento, não saíram, eles ficaram. Se ficaram é porque estavam errados diante de Deus, mas como tinham um conhecimento anterior, que atravessa com eles para o período da grande tribulação, depois do arrebatamento, eles agora, quando forem colocados na parede, eles vão querer, muitos, nem todos, mas muitos vão querer sim a morte, sabendo que é a sua última chance, ou seja, é um sentimento diferente de quem, até então, do arrebatamento para trás, estava disposto a dar a vida por Jesus Cristo. Quem do arrebatamento para trás estava disposto a dar a vida por Jesus Cristo, estava disposto a morrer por prazer de servir a Jesus Cristo. Depois do arrebatamento, esses mártires, eles estarão pensando em livrar a própria pele, porque eles sabem que é a sua última chance para não ir para o inferno. E eles vão entrar no céu, mas não vão ter o galardão do martírio. Eles não vão para baixo do altar como os outros. Senão Deus é injusto. Aqui na grande tribulação, eles estarão morrendo para livrar a própria pele, porque eles sabem que a igreja foi e não resta mais nada. Inclusive tem um sonho no ministério, que as pessoas queriam, rodeavam, juntavam e queriam saber o que ia acontecer depois da grande tribulação, porque elas já estavam admitindo que não seriam capazes de acompanhar a visão da restauração. Então já estavam querendo procurar saber como que elas iam livrar a sua alma na grande tribulação, porque já estavam vendo que não iam participar do arrebatamento. Isso não é brincadeira. Muita gente brincou com o evangelho, mas o sangue de Jesus tem o seu valor, né? Como se o mundo inteiro tivesse para morrer, dependendo da vida do meu filho, ia morrer, que a vida do meu filho eu não dou. Deus deu a dele, e tem muita gente achando que isso é brincadeira. Eu não daria meu filho para salvar, nem o mundo todo. O mundo todo vai morrer e ser exterminado. Depende da vida do teu filho. Sinto muito, eu não assino nada. Amém? Por quê? Eu não tenho o mesmo amor que Deus. Eu não tenho. Deus é amor. Eu não sou amor. Eu tenho um lampejo desse amor de Deus. Um lampejo das suas misericórdias e compaixões. Mas dar o meu filho para salvar o mundo todo, eu não daria nem um braço dele. Tem mais perguntas? Não? Temos perguntas aqui? Sim. Fala. A questão desses martírios, tanto eles não estão lá embaixo do altar, que João diz que eles chegam lá com as vestes manchadas, esses que saem da grande tribulação. Sim, sim. Por exemplo, né, quando João, o apóstolo, o evangelista, ele desligou? Ele tem a visão dos mártires, ele os vê debaixo do altar, não é isso? E com intimidade. Até quando, Senhor justo, fiel, não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mas daqui a pouco, em um outro período, ele vira e olha e vê pessoas de vestes brancas salpicadas de sangue, em que o anjo diz para ele: esses aí, quem são? Aí ele diz para o anjo: ah, Senhor, tu sabes. E o anjo diz para ele: esses são os que vieram da grande tribulação. Não estavam debaixo do altar. Não estavam debaixo do altar. O nosso Deus é justo e Ele vai galardoar milímetro por milímetro. Então, meu irmão, não é tempo de brincar, é tempo de dar a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não é tempo de brincar, é tempo de dar a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Temos perguntas? É sobre a questão do chamado, pastor. Existe aí muita gente falando: ah, Deus falou comigo, isso, aquilo, aquilo, outro, né?
E hoje, assim, a gente tem detectado que praticamente não tem mais profeta, né? A voz profética que nós identificamos hoje é a voz da restauração. A voz profética de Deus falando, né? E antigamente se via Deus falando através do anjo do Senhor, de visões, de várias maneiras. E hoje só tem identificado a voz da restauração, mas tem muita gente aí ainda fundando coisas, falando, Deus falou comigo, e aí não aceita, você fala, não, peraí, não é assim, camarada, não, Deus falou comigo, e vai embora, não dá ouvidos, né? Ou seja, hoje não tem mais, é a voz da restauração, a voz de Deus e pronto. Sim, o que acontece? Nós não podemos achar, embora esteja muito raro, que não hajam mais profetas. Agora, com certeza eu posso dizer que não há profetas a nível ministerial, como muita gente está profetizando por aí. A nível ministerial, qualquer pastor consagrado, qualquer missionário consagrado, qualquer presbítero consagrado, qualquer apóstolo consagrado, não passa de palhaço consagrado por homens. A nível ministerial, hoje eu vou dizer e assumir a responsabilidade, hoje não existe chamado ministerial fora da restauração. Não existe. Por quê? Porque restauração é uma dispensação. No tempo da lei, não existia sacerdote que não fosse descendente de Arão. Não tinha jeito. Você entende isso? No tempo da lei, não existia sacerdote que não fosse descendente de Arão. Não existia. Acabou a história. Por quê? É uma dispensação. É uma regra. É um propósito de Deus. Hoje, no tempo da graça, hoje estamos vivendo uma dispensação chamada restauração. Não existe chamado ministerial aprovado por Deus que não seja com a visão da restauração. Que visão é essa? Denunciar, botar a boca no trombone, acusar os pastores mercenários e ladrões que têm roubado a fé, a esperança e o dinheiro da igreja. Hoje a visão é restauração. Então, quando alguém diz assim, poxa, que eu vou ser consagrado, eu digo assim, por quem? Pelo diabo? Só se for pelo diabo, porque Jesus hoje não está consagrando ninguém em lugar nenhum. Nunca consagrou, né? Mas ainda tinha uma tolerância. Agora que a voz da restauração se implantou e já invadiu todas as igrejas, qualquer pastor é palhaço. E até quem tinha a bênção, se não entrar para a visão da restauração, vai caindo, até sumir. Depois fica aí por aí, sustentado pelo dinheiro ou sustentado pelos políticos, mas não sustentado por Deus. Porque é fácil uma igreja se transformar numa associação, num clube da maçonaria. A igreja pode se transformar em qualquer coisa. E as pessoas cegas, sem oração, sem busca da direção de Deus, vão comendo essa comida estragada, esse capim queimado. Hoje o que mais nós temos são igrejas governadas pela maçonaria. As Assembleias de Deus estão governadas pela maçonaria. Se botar lá um pastor que queira levar as pessoas ao estudo bíblico, ele é arrancado. Não é admitido estudo bíblico dentro das assembleias cuja liderança é maçônica. Porque não pode. Se você conhecer Bíblia, você não vai se render à maçonaria. Então, hoje, você pode ver que as Assembleias de Deus arrancaram os estudos bíblicos. Você vai nos seminários das Assembleias de Deus, pega o que está sendo ensinado lá e vê se tem alguma coisa de Bíblia. Vê se ensina alguma coisa de Bíblia nos seminários das Assembleias de Deus. Não ensina nada de Bíblia. Vai nos seminários batistas e vê se você aprende Bíblia. Esse aí, então, eu posso falar de carteirinha. Aprende qualquer coisa dentro de um seminário batista, menos Bíblia. A semelhança da Igreja Católica, que tem os seus seminários. Você aprende ali um monte de coisa, menos Bíblia.
Então, hoje, não vou dizer que não possa existir um profeta, ou seja, o que é um profeta? É alguém que Deus usa aquela pessoa, ou esporadicamente, ou constantemente, para transmitir uma palavra, para transmitir o que nós chamamos de uma profecia. Então, o que acontece? Uma pessoa pode dizer assim, Deus está te curando disso, Deus está te curando daquilo. Agora, a nível ministerial, não, a nível ministerial, meu irmão, se o profeta se levantar e dizer que a nível ministerial vai fazer, que Deus vai fazer qualquer obra contigo fora da visão da restauração, pode chamar esse profeta de mentiroso e dizer que o Deus dele não serve para você. Ministerialmente, hoje, só existe chamado dentro da visão da restauração. Se aparecer algum diabo folgado que queira me chamar para um desafio, a gente aceita qualquer desafio. Temos mais perguntas? Não? Tem? É de uma pessoa chamada Shina Kaime. Ela diz assim: gostaria de saber qual o significado de Gênesis quando fala que Deus no 7º dia descansou. O que seria esse descanso? Teria Deus ficado cansado, sendo Ele onipotente e tão poderoso? Diga-se de passagem, que foi o próprio Verbo quem executou a vontade de Deus. Exatamente. O que acontece? Existem algumas expressões na Bíblia, tipos de linguagem. Nós convivemos com isso o tempo todo. Jesus falou em parábolas, né? Nós temos tipos de linguagem no nosso idioma português chamado rima, prosopopeia. O que mais? Hipérboles, né? Eu já estudei isso, já tem bons anos. Hipérboles são tipos de linguagem. E nós temos também, na Bíblia, quando Deus fala em linguagem humana, como é que chama aquilo? Quem lembra? Antropomorfismo ou antropopatismo. São termos científicos dentro do idioma, entendeu? Então, antropomorfismo, tem que escrever rápido, senão o tempo acaba e não dá. Antropomorfismo é quando Deus está falando conosco de forma que nós entendemos, porque, lógico, se Ele vai falar conosco, tem que ser de uma maneira que nós compreendemos. Mas não quer dizer que aquela seja realmente a realidade de Deus. Então, por exemplo, nós vemos na Bíblia várias palavras que foram mal traduzidas, mal interpretadas, mas que não alterem nada a grande glória que é a Escritura. Então, quando diz lá em Gênesis que Deus descansou, outras passagens bíblicas diz que Deus cessou. Não diz o termo descansou, porque descansou pode dar a ideia realmente de que ele teria se cansado, embora pode também não dar essa ideia. Agora, algumas versões bíblicas preferem dizer apenas que Deus cessou a sua obra no 7º dia. Por exemplo, nós vemos lá em Samuel, quando Deus fala a respeito de Saul, dizendo para Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Ora, Deus se arrepender? Conta outra, né? Como é que um ser onisciente, onipotente, onipresente, como a Bíblia diz que desde o princípio já anuncia o fim, conhece todo o trajeto da humanidade, conhece tudo que tu imaginar e o que você não imaginar, está nu e patente diante de Deus, todas as coisas estão. Como é que esse Deus pode se arrepender? Não, é mais uma vez a tal do tipo de linguagem, antropomorfismo. É uma linguagem humana expressando uma situação em que Samuel, ouvindo isso, entendeu muito bem que Deus estaria tirando Saul daquele lugar que tinha posto. Mas arrependimento para nós é quando nós temos uma ação cujo resultado final não é bem aquilo que nós esperávamos.
o resultado pelo qual Deus pôs Saul no trono não foi para aquilo que Saul agora apresentou. Então Saul foi reprovado, foi rejeitado. Deus vem e usa o termo que está girando ali naquela situação. Eu me arrependo de ter posto esse cara aí. Ele não executou o meu propósito. Mas o arrepender-se seria, se você for a um dicionário, significa quando você, que não tem a onisciência, não sabe o futuro, desprende uma ação e é surpreendido, melhor dizendo, você é surpreendido pelo efeito daquela ação. Isso acontece com Deus? Deus é surpreendido pelo efeito da sua ação? Sem chance. Então, é um tipo de linguagem chamado antropomorfismo ou antropopatismo, em que Deus se expressa em linguagens humanas, em que nós entendemos o que Ele quer dizer, mas longe de aquilo estar realmente demonstrando o seu caráter ou a sua personalidade no sentido de essência divina. Essência divina não se arrepende, não se cansa, e essa palavra, por exemplo, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ora, mas ele disse, arrependo-me de ter colocado Saul. Então são linguagens humanas que quando nós vamos mais acuradamente examinar, parece existir um conflito, mas não existe nenhum conflito. A Bíblia é uma glória só, né? Então é isso. Tem mais pergunta? Só mais uma perguntinha para a gente dar uma paradinha. É uma pergunta do Luiz, ele diz assim, pastor, como será a perseguição no Brasil mais à frente, sobre as igrejas e sobre as Bíblias, que vamos assim dizer, Bíblias adulteradas, pois já tive sonho que as Assembleias de Deus vão adulterar as Bíblias. Eu não duvido não, né? Eu não duvido, porque já adulteraram a pregação, já adulteraram o prumo da igreja, a postura da igreja, já adulteraram tantas coisas. Existem Bíblias, uma tal de NVI, que tem uns perigos nessa Bíblia terrível, irmão, tem uns perigos. E tem outra, eu entrei na Sociedade Bíblica do Brasil há mais ou menos um ano atrás, eu estava olhando os produtos, olhando, admirando assim, de repente eu olhei lá em cima na prateleira, quando entra à esquerda, e eu li algo que eu não acreditei. Bíblia ecumênica. Falei, o quê? Bíblia ecumênica. Uma Bíblia grande, relativamente grande, toda a capa dourada. Bíblia ecumênica. O que significa ecumenismo? Ecumenismo significa a miscigenação, a união, a mistura de coisas diferentes. E no nosso contexto, o ecumenismo significa a união do cristianismo com o catolicismo, com a macumba, espiritismo, seixunoê. Isso é ecumenismo. Então, Bíblia ecumênica, ou seja, todos os textos que condenam o catolicismo, arranca. Todos os textos que condenam o espiritismo, arranca. Todos os textos que condenam tudo e qualquer prática espírita, reencarnação, arranca. Bíblia ecumênica. O que mais você espera? Você está esperando mais alguma coisa? Você já pensou que será esse mundo daqui a 50 anos? Ainda bem que eu não estaria aqui. Daqui a 50 anos eu estou longe demais. Estou longe demais. Então, meu irmão, eu espero que vocês estejam comigo lá. Então, veja bem. Repete a pergunta, por favor, para avivar a minha memória. Pastor, como será a perseguição no Brasil mais à frente, sobre as igrejas? Tá jóia, valeu. A perseguição, para nós terminarmos esse bloco aqui. Irmão, a perseguição será uma realidade. O exemplo é o nosso ministério hoje, que já é perseguido e odiado por tudo que é igreja. Por quê? Porque estão caídos. Se não tivessem caídos, né? Tem um pastor que veio aqui, como é que você fez, hein, para prosperar? Eu podia dizer para ele, eu fui me associar ao tráfico.
A gente tem que dizer isso. Não, porque Santo Cristo, sabe como é, né? É pedreira Santo Cristo, né? O povo do Santo Cristo é um povo de coração duro, não quer saber de Jesus. Ué, e por acaso eu prego para o povo de Santo Cristo ou eu prego para o mundo? Então, quer dizer, o camarada vê a igreja dele com pouca gente, ele acha que ministério está ligado a muita gente, ou a dinheiro, ou sei lá o quê. Não entende que ministério é se você recebe de Deus para passar. Não importa se é para uma pessoa ou para 1 milhão. Ministério é quando você cumpre um propósito de Deus. Mas eles acham que ministério é gente, é quantidade. A minha igreja tem 1000 membros, 1000 covardes, né? Mas ele acha que é 1000 membros. Tem 1000 covardes. Quando bater o pé vai ver que sai todo mundo que nem poeira, que nem faísca. Mas ele quer aparecer diante dos outros. A minha igreja tem 1000 membros. Não, não é isso não. O exército de Gideão tinha quanto? 32 mil, né? E Deus escolheu só 300. 0,98%. Nenhum por cento. Então não dá para se iludir. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Essa é a realidade. Então veja bem, haverá uma perseguição. Desde que se pregue a verdade e restauração, quem é e ponto final. Nós temos pregado a verdade, fomos presos aí 18 dias de Polinter, 18 dias abençoados de Polinter. Escrevemos um livro lá na prisão, depois outro aqui, que vai dar o que falar, já está dando. A perseguição já é uma realidade, porém, a nível jurídico, leis, o Brasil ainda está de pés e mãos atados, escondido atrás de uma capa chamada democracia. Acho que se fosse lá na China, não sei não. Talvez eu já tinha virado um mártir. Na Coreia do Norte, na Rússia. Mas aqui no Brasil Deus tem seus planos em cada lugar. Aqui é para rasgar o verbo e ponto final e dou em quem doer e vem o que vier. A nível jurídico, o Brasil hoje está quieto, mais ou menos quieto. Tentam fazer uma leizinha caô por aqui, tentam fazer um ecumenismo por ali, uma coisa por debaixo do pano, aí tem uma turminha lá no Congresso que combate, e vai essa palhaçada. Mas veja bem, assim que o sistema jurídico não tiver mais grandes coisas para se preocupar, aí eles vão dar atenção às pequenas coisas. Quando o tráfico no Rio de Janeiro e outras coisas mais, os narcotráficos, os entorpecentes, quando isso tiver dominado, aí eles vão ficar de braços cruzados, sem ter bandido para caçar, aí passa a caçar cristão, passa a caçar a rádio evangélica, passa a sondar as pregações da igreja. Então, a perseguição será uma realidade. Mas o mundo tem que atingir o quê? A paz. Porque a profecia diz para o povo de Deus em geral, tanto Israel quanto igreja, quando disserem a paz, sobrevirá repentina destruição. Então, atinge-se o mundo, o nível de paz, para que haja a perseguição do povo de Deus. Isto é bíblico, isto é profético. Enquanto o mundo tiver turbulência, nós estamos bem, vamos assim dizer, estamos tranquilos. Mas quando o mundo estiver em paz, aí a atenção do trono do diabo se voltará para nós. Vamos continuar fazendo a obra do mesmo jeito, mas aí muda a subdispensação. Aí começaremos nós e nossos filhos a sermos martirizados para a honra e glória do Senhor Jesus e adentrarmos no céu ouvindo a frase que diz: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. Amém? Vamos dar uma paradinha e já já a gente volta.